Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Está começando mais um episódio do EmpreendaCast. E hoje aqui eu recebi os irmãos empreendedores, que ajudam outros empreendedores numa grande feira aqui em São Paulo, que já dobrou de tamanho, que toma conta aqui da Expo Center Norte, né? E que eu preciso contar para vocês os detalhes e como é esse mundo físico de voltar a apertar as mãos. A gente vem aí de uma sequência de eventos digitais, de momentos de muito Zoom, muito Meet e pouco aperto de mão, pouco abraço, pouco contrato assinado no bom e velho preto e branco com a caneta Bic lá escrevendo e fazendo negócio. Encontrei dois caras aqui que se enfiaram num negócio desse e tem dado muito certo. Inclusive encontrei por pura pesquisa, entendendo como é que está esse mundo de feiras de empreendedorismo e eventos de empreendedorismo. E cá estão esses dois nomes que eu vou deixar você se apresentar. Vou começar por você. Quem é você? O que você faz naquela câmera olhando ali? E aí, Gus, tudo bom? Obrigado por receber a gente aqui nos seus estúdios. Eu sou o Rafael Manfredini, eu sou diretor de operações da Minds, da Expo Empreendedor. Muito bem. E do lado aí é seu brother mesmo? De verdade? De verdade. Eu vou ter uma pergunta se dá para trabalhar com o irmão, hein? Vai lá. Beleza. Eu sou o Rubens Manfredini, sou diretor da Minds e diretor da Expo Empreendedor. Muito bem. Que vai rolar de 11 a 12 de agosto no Expo Center Norte. Ingressos, tem lá os detalhes em expoempreendedor.com.br. Dá para entrar na feira de graça e dá para pagar para ter conteúdo. Daqui a pouco a gente conta que tipo de conteúdo. Olha só, vou começar perguntando, dá para ter negócio entre irmãos? Porque eu já conversei com pai e filho, mas irmãos eu nunca tinha conversado. Agora eu vou deixar o mais velho responder, que aí vocês vão entregar a idade. Quem vai começar? Vamos ver. Pode ser eu. Ah, sou então. mais velho. Mas você tá bem, hein, cara? Tô. Você tá bem, não que você seja ruim, tá? Mas você tá bem. Manda aí. Dá para trabalhar com o irmão? Tá. Na verdade, eu não conheço essa... Trabalhar sem ele. Desde moleque? Desde quando começou, 15 anos. Nos meus 15 anos ele tinha... Ele tem menos 4, eu tinha 11. 11. Entregou a idade aí, Entreguei. Pronto. A gente fazia... Mas nessa idade a gente ainda fazia uns bicos e tal, mas o grande mentor nosso foi nosso pai. Seu Rubens. Seu Rubens, exatamente. E a gente perdeu ele aí no finalzinho da pandemia, mas ele foi o nosso professor, mentor... Empreendedor nato. Empreendedor nato. O Rubens estava comentando em off aqui que já fez de tudo, seu Rubens. Já fez de tudo. Ele já colocou vocês para trampar em tudo que ele arrumou também, né? Por isso que é legal também, né? Quando você tem na família um empreendedor, você não tem como dizer sim ou não. Isso só vem, né? No caminho eu te explico. O seu Rubens devia ser assim. O que vocês fizeram lá que vocês viram ele trazendo dinheiro para casa? Ele era visionário. Então, a gente tá falando aqui de uma juventude que a gente teve influenciada por ele e já com muito trabalho. Então, assim, ele já teve buffet, ele já teve locadora. Na época, muita gente nem sabe o que é locadora. É como se fosse uma Netflix, mas você tinha que ir lá alugar buscar fita. E rebobinar. Rebobinar. E muitas vezes os caras não rebobinavam. E tinha até uma taxa sobre isso. Nossa, essa era a treta. Isso aí dava um trabalhão. Ele tinha equipe, ele também teve... eu lembro, o Rafael era pequeno, empresa de filmar... Produções. Né? Filmava formaturas, casamento, uma atrás da outra. Eu lembro, eu era pequeno, devia ter uns 12 anos, Quem lá, ia atrás carregando... Você era Caboman. Caboman. Não existia essa tecnologia toda, era aquelas câmeras com aquela bateria. E aqueles fios, assim, que era mais pesado o conjunto de fio do que a filmadora, né? Grossão, aqueles fios grossão e sei lá... E olha que a filmadora era grande. Não, gigantesca.
E ele fazia isso aí, mas em meio tempo, assim, ele sempre estava procurando algo de uma hype que daria para trazer dinheiro para casa. Exatamente. Era sempre nesse sentido. Sim. Qual foi o último negócio dele antes dele aposentar em si e ver vocês trabalhando? Foi nessa, na nossa empresa foi- hoje. Na Minds empresa mesmo. de marketing, né? Na Legal. Minds. E ele funda a Minds, e a gente tá falando de que ano aí que ele monta a Minds? Nós três. Vocês montamos. três. Aí, Legal. Isso a gente já... A gente migrou na verdade, assim, a gente tinha um restaurante. Tá. Só que era um negócio, um apego muito grande. Um apego emocional mesmo, sabe? De desprender e assim... Foi uma época que até entrou troca de governo, então muitas empresas que a gente atendia fecharam, e aí foi um negócio assim que começou a não dar certo. Então, vamos sair desse lugar, vamos para Vila Olímpia, vamos para Vila Madalena, porque lá eu acho que é o lugar que pega, né? Onde tá o fervo, né? Onde Business. tá o fervo. E aí... Ramo de alimentação é um negócio complicadíssimo. Assim, dor de... você acha que Hiper você mega perecível, não vendeu, perdeu. perdeu. Isso mesmo. Se não tem cliente, já era, joga tudo fora. Que aí você tem que fazer... Muitas vezes você tem um buffet ali à vontade. Tem sobra e Tem desperdício. sobra, desperdício. E o que você faz com aquilo? Né? E trabalhava todo mundo no restaurante? Todo mundo. Todo mundo. Galera toda. Todo mundo. E aí, que momento que vocês falam assim, puta, não dá mais pra mexer com comida, apareceu vamos... uma oferta, né, de uma pessoa interessada em comprar ali. A gente mudou até para Vila Madalena. Aí era uma pegada mais de bar, restaurante, com som, ambiente e tudo mais. Só que apareceu uma oferta. Né? Aí falamos, graças a Deus ninguém tá aguentando mais, ninguém nem dorme. Chegou a hora de vender. Chegou a hora. Essa foi uma das primeiras lições que a gente teve de desapego. A negócio. Você não pode criar um negócio e se apegar muito a ele. Preso completamente, Preso. né? Ele não tem que se tornar a sua vida, ele tem que ser parte da sua vida. E a gente era muito jovem ainda, então aquilo meio que era a nossa vida. E essa foi uma das... Você saía da escola e ia pro restaurante. Exatamente. Não tinha muito... Minha mãe era minha mãe é professora, era funcionária pública. Aqui a gente tá falando assim, já... E ela a gente já tava na faculdade, né? Então, eu tinha uns 18, você tinha uns 22. Mas tinha essa rotina de regressar até o restaurante a qualquer situação, porque seus pais estariam lá e não em casa, né? É isso aí. Sim. Trabalhando 24/7. É isso 24/7, Caraca, a sua mãe professora e dava Não, ela saía da escola direto ajudar lá, entendeu? Sim. Caraca. E seu pai era o chefe ou não? Ali de cozinha? Ele é o... Não. Não. Ele era o grande... Maître ali, geral. Maître, gerente geral, orquestrava tudo. Desde a cozinha até a gente. Então, eu cuidava mais da parte financeira ali. Ele A gente criou uma paixão muito grande, pela cozinha, pela gastronomia. Teve um Cozinha tempo que eu muito assumia... Você foi o... Teve um tempo que eu assumi a cozinha, que eu falei, não, peraí, tudo isso eu sei fazer. Já manjo. Aí chamei lá, mandei embora, já não estava dando muito certo, né, com a cozinheira atual, com a chefe ali, né. E aí falei, me arruma 3 ajudantes aí, que eu vou coordenar aqui, beleza. Tá. Vou botar para funcionar. A nossa vida foi tudo meio orgânico. A gente foi tomando nossos lugares, assim, de maneira bem espontânea. Então... E tava meio implícito ali, já que teria que trabalhar toda a família para as coisas que o seu Rubens arrumava e criava, né? Não tinha... Na faculdade você fazia já talvez para se formar e assumir alguma coisa que seu pai teria criado, assim. Ou dar continuidade, né? Na verdade ele fez... Não. Não? Não, eu fiz arquitetura. Caramba. Ele fez... Eu estudei tecnologia da informação. Mas, como eu disse, ele era muito visionário. Então, a gente está falando aí de 2000, 2001. Vai um tempo aí. Nossa, isso
quando a gente abriu O primeiro restaurante lá. A locadora já tinha ficado Não. para trás de 2000. Bem. Locadora, e aí, perdi só o... Não, você tava falando sobre esse lance da idade Da de idade. vocês. Isso. Então, ele sendo visionário, então a gente está falando aí de mais de 23 anos atrás, ele já vinha numa pegada de empreendedor. Ele também foi executivo de grandes empresas, Votorantim, C&C, na época chamava Conifra. Nossa. Faz tempo. Faz tempo. E aí ele falou, eu preciso dar um rumo para esses moleques. Não façam o que eu faço, porque não dá, né? Vai fazer faculdade, vai. Não então. é nem isso, assim. Faculdade, ele falava, não, vai fazer o que você quer, mas... Mas tá aqui, ó. Mas tá aqui. Vamos empreender juntos? Vamos. Pô, a gente foi muito abençoado com isso. Legal. Foi um, como eu disse, um mentor, um professor e você ter um cara que te apoiou. Falou assim, vamos errar junto, vamos aprender junto. Vamos aprender junto. Não tem dinheiro que pague o que a gente aprendeu com ele e o quão importante ele foi, o quanto importante ele foi pra gente. Perfeito. E nesse momento que chega lá alguém para adquirir o restaurante, mais um momento o seu Rubens junto com os filhos falam, vamos criar alguma coisa. É isso aí. Como é que nasce? Aí já nasce com o CNPJ Minds ou não? Já nasce, assim, da ideia... Aí eu tô falando do primeiro restaurante que ele fazia... E aí era aquele boom que todo mundo comprava domínio na internet para depois vender no futuro. Opa, Lembra disso? lembro. Eu já tive 130 domínios já. Vendi alguns, mas não ganhei dinheiro com isso, não. E Gastei aí- mais que ganhei, não dá dinheiro. Aí E eu- hoje não serve para nada o domínio bom, né? Exatamente. Não dá, Aí isso daí ele já tinha registrado no restaurante. Aí eu tô falando de 25 anos. Ele já tinha registrado da Minds, fazendo uns trabalhinhos aqui, outro ali. Mas a gente continuando com foco no restaurante, que era o que dava dinheiro. A Minds pior. a gente começou com foco em publicidade, internet. A gente estava num boom ali. Vocês pegaram o boom da internet em 2004, 2005 ali, né? Sim. E até como nicho, né, de mercado. Quando você fala de publicidade, de comunicação... naquela época ainda, a gente tinha grandes agências que dominavam o mercado e essas grandes agências elas eram meio que separadas e concorriam entre elas. Hoje o cenário do marketing, da publicidade mudou um pouco, elas meio que se consolidaram em grandes grupos, né? Grupos até internacionais, multinacionais. Então, o papel da agência de publicidade, a gente queria fugir um pouco disso. A gente sabia que a gente queria fazer publicidade, comunicação, mas de uma maneira diferente, nichada. Então, a gente desenvolvia serviços como produtos, como pacotes. A gente desenvolvia pacotes de serviços e aquele cliente que sempre foi corporativo, né? Ele comprava, não... Olha, vamos fazer sobre personalizado. Claro, a gente personalizava, mas ele sabia o que ele ia comprar. Então, um pacote de site, mais divulgação, mais e-mail, mais... Então, a gente uma montava... logomarca. Isso. Então, a gente sempre focou nisso. E isso deu muito certo. Porque vocês colonizaram, né? A gente tá falando de 2003, 2004, era obrigatório você ter um site, Exato. né? A gente nem tá falando de e-commerce ainda, que depois teve o boom do e-commerce e tal. Mas assim, não era mais pra você ter um e-mail @ig.com.br nem @bol. Sim. Era pra você ter @minds.com.br, @estudiosvoz.com.br. É isso mesmo. Ter um sitezinho, mesmo que carregando devagar lá no 56K, né? Exato. Mostrando. Época do Driver, né? Front page,
tantas outras ferramentas. Então a Minds, ela entregava ali uma comunicação digital. Digital. Vocês já eram 100% digitais, Digital, assim. sim. E lógico, como é que o seu Rubens teve esse... Porque você fez ciência da computação? Ou você fez análise de sistemas? Era uma formação... Processamento de dados. Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Isso. Eu digo isso porque, assim, você estaria tendo esse contato na faculdade sobre o que seria o futuro da programação, Sim. do software, que hoje, né, é o profissional mais procurado de todos. Tem gente viajando o mundo aí à procura. Mas como é que o seu Rubens teve esse contato lá no restaurante? Ou foi por vocês provocarem ele? Como é que nasce Minds na cabeça? Foi meio que assim, muito da influência dele também. E, como eu disse, a nossa carreira sempre foi muito... aconteceu sempre de uma maneira assim... orgânica. Ali, né? Assim, então, foi indo. a gente pegou essa minha familiaridade com a tecnologia, com a criatividade, que ele sempre foi um artista, então ele sempre desenhou bem, sempre cozinhou bem, sempre fez essas artes... Ele era o cara do Photoshop, já percebi já. E a gente meio que foi natural. Então, obviamente, influência do pai e identificar o que seria mais viável, né? Mas isso também já era uma paixão nossa. Então, por mais que a gente não tenha formação de publicidade, de comunicação, essa criatividade ela já estava meio que no nosso DNA. Então, foi meio que natural. Você lembra dos seus primeiros sites, Rubens? A galera que você começou a atender lá já com a sua criatividade ou não? Putz, lembro. Lembro. As primeiras logomarcas. Hoje você faz no Canva em 4 segundos, né? Mas na época, ter uma logomarca era, meu Deus do céu, esse cara tá... né? Você tinha que se virar, assim, né? Porque muitas vezes... Às vezes o cara também tinha a logomarca dele, você tinha que fazer um anúncio ali para ele. Então você tinha que se virar. Em cima daquilo. Ou ele queria um site em cima de 2 cores de uma logomarca que o sobrinho fez. Que o sobrinho fez, exato. Você falava assim, me manda seu logo, né? Ele mandava tipo GIF, né? Mas era aquele GIF que você... Ou então era um Word, né? Eu lembro disso. Ou senão ele pegava no próprio Word Art, escrevia o nome da empresa dele, fechava aquilo como logo e ponto final. E não tinha essa facilidade. Parece tão próximo, mas tão longe, né? Estamos falando de 2000 alguma coisa, mas eu lembro muito bem disso. Eu lembro o que fica muito visual para mim eram as telas. A gente não tinha tela de LCD. Não. Tudo monitorzão amarelado, né? E quanto maior, ele mais profundo ele era. Então você precisava de uma mesa gigantesca. Esses dias eu encontrei um amigo meu que ele tem umas coisas antigas de informática que eu queria pegar umas sucatas para fazer alguns luminário, umas doideiras. Aí ele abriu um galpão dele assim, parecia o Banco Banespa. Lembra o Banco Banespa? Que tava todo mundo com aqueles monitores que quase encostava no peito assim do caixa, aquela telinha amarela horrível e tudo amarelado. Eu falei, cara, parece que eu tô dentro de um banco em 1999, mano. Que desespero. Porque o banco sempre teve os computadores mais legais, né? No começo ali, Taltec, Philco, trazia tudo, né, primeiro para eles. Mas era um negócio tão antigo assim. E eu lembro também que a nossa internet, estamos falando de 2000, a nossa internet ainda não é maravilhosa, né? Perto do que outros países oferecem. Mas a gente tá falando de sites que carregavam, né, kbytes a kbytes assim, da imagem. Era um negócio bem rudimentar. Mas mesmo assim tinha empresas investindo forte na Minds para construir para colonizar essa vida na internet. Tanto que o Rafa falou, muitas vezes o cara também tinha um site que ele não queria pagar porque o sobrinho, neto dele lá fez... E era aquela porcaria. HPG, né? Lembra desse? Isso. HPG. Aí o cara falava assim, não, eu só quero uma newsletter para um nicho aqui que tô vendendo. Olha, putz, era muito louco. A gente atendeu tanto cliente, eu acho que foi mais de, se eu não me engano,
pelo menos 30 mil clientes ao longo todos esses anos. Desses 20 e poucos anos. E, cara, desde assim, um fabricante de papel higiênico até multinacional, né? Muitas vezes você queria um folderzinho do cara do papel higiênico X, você tinha que dar uma reviravolta ali, e o cara não gostava. Refação, que já era um problema antigo, que é um sim. problema atual, um problema antigo de todos. Antigo de todos. E aí vocês vão percorrendo por esses anos na Mainz e chega novamente a necessidade de construir outras linhas de serviço. Quando é que nasce a feira do empreendedor? Na verdade, nasce muito antes com várias outras feiras que a gente tem. A gente tem mais de... Se eu não me engano aí, Rafa. Umas 30 marcas. Umas 30 marcas 30 de feiras. marcas de feiras. Feiras, De todo segmento. A partir de um momento, a gente entendeu que A gente já tinha o poder, né, de transmitir para A comunicação digitalmente. digitalmente e chegar nesses meios nichados. Certo. Então, putz, qual é o próximo passo disso? Legal, vamos construir uma feira mesmo, né, num formato nichado, para aquele segmento, para aquele setor. A primeira feira que a gente lançou, ela chamava Festival da Noiva. Era uma feira para o mercado de casamentos. A gente lançou uma edição, um mercado já que meu pai já tinha tido muito contato, ele tinha produções, então a gente já entendia um pouco dessa... A gente sabe quanta cifra tem ali no mundo do casamento, né? Isso. E já em alguns meses a gente já estava fazendo uma edição por mês. Acabava... Mal acabava... Não era Expo Noivas, não, né? Não. A gente era Depois meio teve, que né? concorrente. Depois mas... virou meio concorrência ali, né? Então, a gente tinha algumas edições grandes no ano, mas a gente também tinha edições pequenas. Então, como ela era itinerante e uma frequência muito, muito grande, então quase que uma edição por mês, né? Então, a gente fazia edições menores e edições grandes também. A gente saía muitas vezes de uma edição de 100 metros, 200 metros quadrados para uma edição de 3 mil metros quadrados. Então, era muito... novamente, a gente sempre teve essa ideia de desburocratizar. Então, assim, você falou da Expo Noivas. A Expo Noivas tem um papel fundamental nesse mercado. Mas sempre foi uma edição por ano. Então, se concentrava toda aquela demanda que o mercado tinha para uma edição só. E... analisando o mercado, a gente entendeu que o nicho, que o prestador de serviços de casamento, ele precisava atrair clientes o ano inteiro. Sim. Uma empresa, ela precisa atrair clientes hoje o TikTok me mostra diversas formas de revelar o sexo do bebê. Imagina fazer casamento com os padrinhos e madrinhos, ou entrar de noiva diferente ou não, né? Já corre muito rápido, que um ano já não teria mais como você lançar tendências para ficar o ano todo, né? Mas até em contramão disso, por exemplo, você tinha empresas que... Obviamente que tinha empresas grandes ali que expunham com a gente, mas você também dava espaço para o menor. Menor, sim. Entendeu? Sempre foi muito acessível as feiras de vocês, de construção de um stand um pouco menorzinho, mas que lhe desse chance de estar do lado de um gigante. Isso, exatamente. Né? Então a gente começou a desburocratizar tudo isso. Aí vocês mexeram com noivas, que mais que vocês se enfiaram? Feira de esportes, feira de... Vai me falando aí que é muita feira. Só para a gente pegar aqui, assim, nesse ecossistema. Então, a gente tinha o Festival da Noiva, aí a gente desenvolveu algumas marcas relacionadas a casamento. Então, festas infantis, mamãe e bebê... Outlet... aí a gente pegou... desenvolveu uma para terceira idade, que a gente chamava de melhor idade. Legal. Sports Festival, Feira Outlet, que você falou, que era uma feira mais para... isso aí foi uma...
lembra da pegada, por exemplo, que bazar? Isso, foi até... Lembro. Preço de oportunidade, né? Fim de lote, as barbadas que a gente falava, sazonal, né? para final de ano. Então, a gente montou também uma feira para final de ano, para liquidação mesmo. Mas a Minds em si criava esse ecossistema e contratava todo mundo, ou vocês têm caminhão passando para montar um stand agora? Do que a gente está falando? Que Minds é essa? Tá mais no cérebro? Porque assim, você como operação, você tá na mão ali também. Eu vejo você orquestrando o negócio, esse cara aqui botando tudo numa fila para vender, junto com a Jéssica lá que tá na frente de vendas, né? Começa a colocar tudo para vender e o cara de operação precisa entregar. Mas do que a gente tá falando? De contratar todo mundo, vocês tinham um caminhão, monta e desmonta. Como é que faz um negócio itinerante como feira, assim? A gente teve uma transição nessas décadas. No início, a gente tinha muita estrutura. Sempre foi uma dificuldade você ter... E uma temeridade você terceirizar. Então, sim, a gente... Tinha marceneiro, serralheiro, tinha tudo. Sim. Então, para você terceirizar, era, como eu disse, uma temeridade e uma dificuldade até. Então, a gente colocou muitas coisas nas nossas costas que depois a gente foi tirando. Hoje é muito mais fácil você ter uma rede de parceiros... Que tudo acontece simultaneamente. Isso. E cada um fazendo o que sabe fazer de melhor. E a gente mais nessa parte intelectual e vendas. Então, a gente foi passando por essa transição. Mas a gente tinha muita equipe de... Chegou a pregar prego mesmo. Bom, você chega lá, tem que passar pano... Tem que carregar a cadeira, tem que carregar a mesa, põe no lombo e carrega e tá tudo certo. Por mais que você tivesse equipe, não... E fazendo mensal e várias simultâneas. Sim. Agora eu queria perguntar pra você assim, Rubens, tem um negócio assim, eu já fiz eventos muito pequenininhos assim, né? Eu digo que até o churrasco do Society é um evento e tem que ser bem organizado. Sim. Mas até acontecer o churrasco, é um desespero, assim, chega a me dar até gastrite. Dói. Né? Dói. Mas na hora que você vê acontecendo, o samba rolando, a galera chegando, né? Lógico, eu tô simplificando com os eventos que estão na minha capacidade. Não, mas é isso. Mas você tá certinho. Mas eu queria saber de vocês, assim, porque o pré, ele é exaustivo. Totalmente. E o pós também. Porque possivelmente eu não vou conseguir te encontrar lá na Expo. Você vai estar com a toalhinha correndo pra cima e pra baixo. Porque você... E mandando áudio pra galera. É legal. Bomba. É legal ser dono do seu negócio. É legal. Só que o sofrimento é devastador na sua cabeça. Você tem que lidar com essas emoções, assim... O tempo todo. O tempo todo. Porque eu sei que o tempo que a gente tá aqui gravando, se tiver no modo avião o celular de vocês, assim que você voltar... vai estar lotado. Vai estar lotado de gente. Desde o cara que monta o stand até quem vai servir o café ou coisas que estiverem rolando. Mas é 24/7, seu cérebro não desliga, porque... Estamos falando de 2 aqui, a Minds tem mais gente envolvida. Sim. Mas até acontecer o Expo, que é em agosto, a gente está aqui gravando em maio. Então tem junho, julho, tudo tem que estar fechado quando? Para a gente ter noção, assim, se você montar uma empresa de eventos. Quando tudo tem que estar apalavrado, fechado para acontecer dia 11 de agosto? Ontem. Sabia que a resposta era ontem. E quanto mais perto da data, mais pilhado e mais... preocupante, mais preocupado você fica. Não tem essa... Não tem cronograma perfeito? Ninguém desse mundo... Porque assim, eu já conversei com várias pessoas de evento. Ninguém fala que não existe bala de prata. Não. Todo mundo tem gastrite, tá vivendo no omeprazol. Uma frase que eu tô cada vez mais gostando é assim... nenhum planejamento supera a realidade. Você pode planejar o que você quiser. Se a realidade daquele momento for outra, o seu planejamento, ele não vai... Se chover, já tem que ter um plano B, né? Se chover, já deu ruim. Vamos pegar nos eventos que a gente fazia de noivas, no comecinho lá, quando tinha jogo do Corinthians, ou jogo aqui, aqui em São Paulo, qualquer jogo, Palmeiras... São Paulo, Palmeiras... Parava a cidade. Era um problema. A gente não tinha muita inteligência ainda de tráfego, não, né? Não tinha.
nem aí. Travou, não tem como sair. Travou. Se for então- na marginal, então esquece. Isso. Nossa. E aí, como é que o cara chega lá Sim. na feira, entendeu? Então- Eu lembro que eu ia muito na Portuguesa, agora a festa Sei, junina. Era um sei. clássico, não sei se ainda existe. Sei. Mas eu lembro que se desse qualquer problema na marginal, você não conseguia chegar lá se não fosse a pé. Sim. Eu lembro disso, porque também era ruim estacionar lá na Portuguesa e Sim, tal. é. E aí eu lembro de uma São Paulo assim que, cara, se cair uma gota d'água, já o cara de operações tá, Fica maluco. fica maluco. Então, é uma problemática que, assim, com o tempo, você acaba entendendo. E, Você vai assim, ficando calejado disso. Mas- E o problema você abraça ele. Não tem pra onde correr, né? Tem que resolver. Desafio é um negócio que é meio que até viciante. Agora, se a gente fosse falar assim, quais são os maiores desafios na pré-feira de montar um evento? Você consegue dizer assim, quais são os maiores desafios hoje que você tá... O que dói no seu sapato hoje com o que você tá correndo atrás da Expo Empreendedor, assim? Arrumar palestrante? Sei lá, eu vou pensar alguns aqui. Não, arrumar palestrante, isso ele vem... De forma Ele vem orgânico. Ele vem porque muita gente quer o palco ali para Quer falar, quer botar. passar a mensagem dele, para passar a mensagem da empresa dele. Não, e com o tempo a gente se tornou meio cara de pau e convidar. E convidar. Não tem nenhum demérito você Não. convidar pessoas, sejam elas de uma expressão limitada ou então com uma expressão gigantesca. Esses dois caras, eles têm coisa para ensinar. Sim. Então, e a gente gosta de ter tanto aquele que não é tão conhecido quanto aquele que é muito conhecido e tem um conteúdo. Ano retrasado, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de entrar na fila para conhecer o Obama. Foi desesperador. De um outro evento aí de tecnologia. Na provavelmente VTEX. Na VTEX, Na VTEX. Agora eles vão trazer a Gisele Bündchen. Sim. O ano passado eu não lembro quem foi. Mas eu lembro que eu entrei na fila assim, só que um protocolo da CIA, sei lá o que acontece, né? Sim, Pô, sim. ex-presidente dos Estados Unidos. Sim. Mas aí eu lembro que sim, foi maluco. Aí acho que ali se quebrou qualquer dificuldade de trazer um grande nome ou não, até porque o VTEX estava começando, né? Sim. Não era um negócio tão já conhecido. Mas eu lembro também que quando eu era mais novo, eu sou da era Michael Jordan, Scott Pippen e Dennis Rodman, no Chicago Bulls. Sim. E aí estouravam entre esses nomes Michael Jordan, o Magic Johnson e o Shaquille O'Neal. Tá. E teve algum evento na época que eu era novinho que trouxeram o Shaquille O'Neal, que ele é gigantesco, ele é um clássico, né, assim, do esporte. Eu não lembro que patrocinadora, deve ter sido a Nike ou a Adidas que conseguiu trazer. Eu sei que assim, parou dentro do meu segmento de quem gostava de basquete, não se falava mais nada, a não ser até o dia que o Shaquille O'Neal ia descer no Brasil. Aí teve cobertura, saiu na MTV. Eu não queria lembrar muito o ano que foi isso. Hoje é tão comum, né? Esses dias você tá entrando aí, de repente, se você tá numa área VIP de alguma companhia aérea, você tá lá dividindo com alguém que tá indo né, palestrar no Expo Empreendedor. Sim. Então não tem dificuldade de arrumar palestrante. Não. Essa não é uma das... Não é uma das dores. Das Vou deixar você dores. contar então, Rubens. O que tá doendo hoje, assim, na pré-produção de um evento, assim, de uma feira como essa? Não, sempre o que dói é... Putz, como é que a gente vai alinhar todos os parceiros? Cada um tem a sua necessidade, né? A sua agenda. A sua agenda. Como é que vai montar o stand dele? Como que vai ser distribuído? Obviamente, eu fico cuidando mais dessa parte artística e mais maluca. Deixa essa parte de vendas. Com a Jéssica. Com a Jéssica, ela coordena toda a equipe de vendas. Ela que joga pra dentro a turma. Ela que joga. Às vezes eu sou chato, né? Porque... Mas ela que vem com os pedidos, né? Me pedindo um stand com uma piscina no meio. Não, Uma banheira de ela- hidromassagem. Exato. Vem os pedidos malucos, assim. Ela é psicóloga de formação, então ela tem uma paciência e algo assim fora do comum. O chakra dela sempre alinhado. Né? Isso. Então
E também, agora, se você vê ela se desesperando, corre. Se o diretor de operações vê uma Jéssica que tem toda a sua calmaria desesperada, quer dizer que vai ter fogo no evento. Isso, exatamente. Né? Mas, lógico, eu tô dizendo isso porque, como um estúdio que oferece podcast nos eventos, sim. eu já escutei de tudo, né? E aí, eu imagino no meu mundinho que é recortado assim, de colocar uma sala com 4 cadeiras, uma mesa e uma TV, já ouvi de tudo. Imagina no de vocês com mais de 30 feiras diferentes. Porque assim, cada um quer levar... E aí, assim, putz, é uma feira em pavilhão. Então, putz, eu posso... Tem perguntas assim, dos mais... Posso pregar, posso levar meu martelo e prego... E dar umas marteladas que eu quero colocar minha TV. Falei, não dá. Então, putz, eu posso levar uma banda de jazz e colocar no meio do meu stand. No meio do meu stand. Não dá. Mas tem vizinho. Tem um vizinho, vai incomodar o vizinho. Putz. Esse tipo de dúvida é muito mais do que comum. Uhum. A gente tem, o mercado brasileiro, a gente tem uma tradição de feiras, a gente está falando aí de Alcântara Machado, de AMB, a gente tem mas essas feiras, elas sempre foram meio que exclusividade de grandes empresas. E de uns tempos para cá, até um pouco esse nicho, a gente oferece acesso ao pequeno, ao micro, pequeno, média empresa, então, e vários outros eventos que surgiram. Eles são voltados para o pequeno empreendedor. Então, muitas vezes o pequeno empreendedor ele não tem aquela cabeça do grande empreendedor que coloca na mão de uma empresa e essa empresa já simplesmente sabe. aparece lá e vai acontecer, Isso. Né? Ele tem que correr atrás das coisas, né? Ele é o CEO, ele é o administrador, ele é o telefonista. Mas o que é bom... É o panfleteiro lá na hora. Mas é o cara mercado que... pujante. Exato, mas é o que movimenta... É a pessoa que movimenta a economia. A economia. Não, e Sim. assim, entendeu? Sim, total. E ele precisa mesmo tirar essas dúvidas para se preparar, porque... Porque profissionalmente é ele que vai martelar. Sim, Né? é isso. Porque ele não tem alguém que vai martelar por ele. Exato. Então, a gente entende que isso aí até é uma dor, é uma dor, mas faz parte do nosso negócio. A partir do momento que você democratiza, populariza alguma coisa, você tem que ter a didática para lidar com todos os tipos de público. De público e de empresas. Maturidades de empresas. E Então, quem vai a primeira vez e quem tá indo a 10ª, Exato. quinta e vez. a gente adora quem vai a primeira vez. A gente adora, a gente tá... A Expo Empreendedor. E aí eu vou fazer aquele contraponto. É uma feira que a gente faz uma vez por ano, né? Então, é que nem eu falei da Expo Noivas, que ela fazia uma vez por ano, mas essa a gente faz uma vez por ano. Então... Até porque, por conta do tamanho, né? Então, a gente entendeu depois de um tempo a Expo Noivos, por que ela fazia uma vez por ano. Mas a gente tem alguns exemplos de visitantes, de congressistas que foram ver palestras há 3 anos atrás e hoje estão expondo. Que legal. Então, isso é muito gratificante. Sim, que legal. É meio que a gente está conseguindo o que a gente pretende, que é formar um novo empreendedor e que esse empreendedor queira se expandir. Então, seja através de uma exposição para ele prospectar clientes novos, parceiros novos, fazer networking. Então, bem... O networking virou uma grande...
Hoje você não faz mais nada, né? São grandes. Não, e outra, hoje networking, você né? apertar a mão de uma pessoa e fazer negócio ali, conhecendo ela, né? Dentro do que ela está oferecendo de investimento para montar um stand, de apresentar o time de vendas dela, de como ele está mostrando o produto, é muito melhor do que você tentar uma reunião online com alguma coisa. Exato. Para oferecer um PDF e tal. Não estou dizendo que isso não funciona. Mas quando o cara está ali na feira disposto a fazer parceria, a procurar alguém para resolver um problema dele, e ele encontra aquele empreendedor, né, fervoroso, aquela empreendedora, que, né, dá um orgulho danado você mostrar o seu produto, o seu serviço, aquele panfleto que você escolheu. Às vezes até escapa um erro de português, você fez tão correndo, você estava tão apaixonado pelaquela arte, e você percebe isso. Coisas que só quem frequenta eventos sabe do que eu tô falando. Inclusive, se você tá ouvindo aí, expoempreendedor.com.br. Se você quer ir lá, rodar a feira e também ver umas palestras animais que vão estar lá, já vou contar alguns nomes. Agora, se você quer conversar com a Jéssica na parte comercial, a gente já explicou aqui que é para todo tamanho. Do que a gente está falando? Sou uma empresa de 10 funcionários e ofereço serviço de captação de vídeo. A Expo Empreendedor é para mim? Com certeza. Sou um dentista que tem 4, 5 clínicas distribuídas pelo Brasil e quero franquear mais gente. A Expo é para mim? Sim. Quem mais que está contratando lá, que a Jéssica está fechando agora contrato? Alguns digitais, alguns na mão escrevendo mesmo. Putz, a gente tem de tudo. Tem empresas... Os segmentos são bem diferentes. diversificados. Vocês não conseguem fazer hoje ainda pavilhão por segmentos, de tão diverso que tá. E muitas vezes a gente até, por exemplo, até tentou falar, vamos pegar, porque a gente tem a feira startup, a gente tem assim, tem os top speakers, né, que vai ser o congresso top speakers. Dentro só para ficar mais claro, a Expo Empreendedor, ela está se tornando um guarda-chuva para outros eventos, assim como a gente fez com o Festival da Nuvem, a gente montou outras. Então, a gente montou um outro evento secundário que chama Expo Startup. E o congresso a gente nomeou de Top Speakers. Então, são marcas de feiras diferentes. Mas que estão dentro do mesmo guarda-chuva. Elas, por enquanto, elas estão dentro do mesmo local, desse mesmo ecossistema. Essa separação, até que o Rafa estava falando, por exemplo, separar... vamos pegar esse pedaço aqui é a Expo Startup. Muitas vezes a gente não fez isso porque o empreendedor ele quer... Passar em tudo. O contratante, nosso contratante. Ah, certo. Beleza. Nosso expositor. Ele fala assim, legal, eu não quero ficar separado numa área só de Expo Startup. Entendeu? Então, a gente acha que não é a hora ainda de separar por... Até porque todos são empreendedores. É isso. Só muda um pouco da atração, do momento que ele está, se ele é early stage, se ele é growth, ou se ele tem uma franquia de restaurantes com 800 unidades espalhadas pelo país. Exatamente. Né? Não dá para também dizer que esse cara não é startup e não sabe conversar com startup, porque ele é uma baita referência para aqueles startupeiros. Assim como os dinossauros também precisam de um pouco do ecossistema dos startupeiros. E lógico, usei o termo dinossauro no sentido de monstros do mercado, de quem estabilizou em... Nós somos dinossauros. Quanto mais dinossauro você for, mais conhecimento você vai ter. Eu acho que isso não é nenhuma ofensa. Sim, não, nenhuma. Mas assim, a gente consegue separar alguns segmentos masters. Vamos pegar aqui, então, os serviços, né? Tá. Todo tipo. Desde contabilidade. E hoje o mercado, ele tá... muita coisa que não era serviço, hoje é serviço. Então, móveis. A gente estava falando em off aqui, né? Móvel por aluguel, roupa por aluguel. Hoje, para alugar, ele se transformou um serviço. Ele não é mais... Ele foge do comércio. Então, você pode assinar móveis, você pode assinar roupa, você pode assinar o que você quiser.
Então, os serviços, eles têm um papel, assim, muito importante. Imenso. A gente tem outro segmento master, que são os equipamentos. E aí, tanto business to business, né? Então, De móvel a TI também. Isso. O que precisar. Exatamente. E também para o consumidor. Então, a gente tem ali, vamos dar um exemplo para consumidor. Cosméticos, beleza. Isso também é um mercado assim, gigantesco, que hoje não Tem é as só... suas próprias feiras também, de tão gigantes que são. Sim. Sim. E todo mundo hoje está bem mais preocupado com a sua saúde, com a sua beleza, com o seu bem-estar. Então, outro segmento master são as franquias. É isso que eu ia falar. A franquia sempre tá em... Franquia tá sempre. Tá sempre, né, cara? Porque... Desde a pequena, que o cara tá começando e ele quer visibilidade até grande, que ele quer quadriplicar ali. Crescer mais o número de franqueados, né? Franquias, assim, de garoto, eu lembro daquelas revistas que saía, assim, tipo... Top 20 franquias até R$5.000 para você começar hoje. São as nano, né? Nano franquias. Sim. Ou construa uma franquia... você é dono de um McDonald's, né? Quem assistiu Fome do Poder até entende aí que se o McDonald's era realmente um restaurante ou um lance para alugar imóveis, né? Que é aí tem que assistir o filme. Esse mercado de franquias... Esse é avassalador, né? Ele sempre foi muito bem organizado. A ABF, ela faz um trabalho, assim, sensacional. Absurdo. Até com a própria feira dela, que já é uma feira tradicional. Muitos expositores participam da ABF e participam com a gente também. Então, que legal. Porque a nossa não é uma feira só de franquia. Ela tem franquia lá pro empreendedor. Então, se eu estiver caminhando lá, Gustavo, né, acabei de encerrar minha vida CLT... E tô louco pra arrumar uma sarna pra chamar de minha, um empreendimento, né? Eu brinco de sarna que minha mãe fala, tá procurando sarna pra se coçar. E aí eu tô rodando lá pelos pavilhões. Então, desde comida, serviço, franquia, tem pra todo gosto, pra todo tipo de expositor, pra eu conhecer a fundo esses negócios. Tem. Não importa, o negócio é empreender. Legal. Já tô vendo que vai ter bastante expositor lá pra eu gravar o EmpreendaCast, assim, à vontade. Empreendedor... Estourou um cano de empreendedor lá, né? De empreendedoras também. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. A gente vive num mundo assim que as pesquisas dizem que mais da metade dos empreendedores são do sexo feminino. Tá. Só que elas não aparecem dentro pelo menos de algumas bolhas, de algumas coisas. A gente não vê essas empreendedoras que carregam grande parte das suas famílias aí. Como é que tá a aderência feminina lá das expositoras na feira? Não, tá alta. Tá alta? Altíssima. Eu acho que meio-meio. Meio-meio? Meio-meio. As pesquisas dizem 54%, 55% é do sexo feminino. Sim. Até para mais, viu? O empreendedorismo feminino, ele tem crescido, assim, assustadoramente. É óbvio que você ser... A mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela já é empreendedora por nascença, né? E ela faz isso muito melhor do que os homens. Então, a gente é monotarefa. A mulher não. Ontem a gente está gravando um dia depois do Dia das Mães, né? Sim. Se não fossem as nossas mães... Sim. Né? Acho que a Argentina acabou de aprovar que mãe vai ter direito à aposentadoria. Sim. Na verdade, mães... Tem alguns critérios lá. Mas assim, eu tava falando, puxa, demorou para alguém reconhecer isso. Porque minha mãe foi uma guerreira. Criar 3 filhos. Vocês são em quantos? São só vocês dois ou não? 2. Cara, minha mãe criou 3. Tá. Sim. Numa época que não tinha, né? Sim. Não tinha como botar no YouTube para ganhar um tempo. Né? Às vezes eu ganhei um tempinho no YouTube com meus moleques. Sim. E, cara, conseguiu segurar o rojão, né? Não, ela é guerreira. Guerreira. Ela sempre foi parceira do meu pai em tudo. Mesmo ela sendo professora, sempre teve uma carreira de professora municipal. Parabéns, inclusive, que é uma das profissões mais lindas que existem. Sim. Nossa família tem... Minha avó era professora também. Então, que legal. A gente tem uma família de professores aí. E... Ela sempre acompanhando o seu Rubens nas loucuras. Nas loucuras, exatamente. Então,
E muitas vezes Como chama sua mãe pra gente mandar um beijo pra ela aqui? Jurema. Dona Jurema, um beijo. Parabéns pela mãe que foi parceira e co-founder de toda essa família Manfredini, né? E muitas vezes ela não segurando só ali com a mão de obra, né? Mas segurando financeiramente. Sim. Porque, Sim. putz, meu pai, vou empreender com um determinado... Quantas vezes ela não foi o anjo do seu Rubens, né? Eu acho que várias O vezes. anjo money do porque seu no Rubens. começo ali... eu vou montar tal negócio. Sem contar o smart money, né? Que a gente fala, que é imensurável. Sim. Que é a pessoa que, né? Pode ir lá que eu acho que diante do que eu conheço vai dar certo. Mas eu legal. acho que isso faz uma parceria de sucesso. Então, assim, dentro desse universo de empreendedorismo familiar, e aí a gente se enquadra muito nisso, porque a gente sempre empreendeu em família. Hoje, por exemplo, a Jéssica é a esposa do Rubens. Então, a gente continua essa linhagem. Então, a parceria entre irmãos ou marido e mulher, você sabendo lidar com isso e aí colocando sempre limites, óbvio, você não pode Transparência em tudo também, né? Transparência, isso dá muito certo e sempre vai dar muito certo. Então, o papel da mulher nesse... eu diria até assim, o papel do homem perante a mulher é incentivar ela no que ela quiser fazer. Ela sendo empreendedora ou não, ela tendo uma carreira ou não, ela tem que ter a busca pelos objetivos dela de maneira bem independente e legal, vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Então, é uma troca. Sim. Então, não tem uma troca e uma divisão, a gente fala, né? Sempre uma troca e uma divisão. Agora, legal saber que tem lá, porque esse setor de cosméticos e de beleza que a gente falou, ele é bem dominado pelo sexo feminino. Sim. Tem entrando alguns do sexo masculino, mas a gente entende que ali tem grandes impérios construídos, né? Por quem realmente entende e veste o sapato da consumidora. É isso que eu falo, né? Quando você pega founders, né? Eu tive a oportunidade de conversar com várias nessa temporada. Você percebe realmente que ela veste o sapato do consumidor, da consumidora e cria potências e produtos incríveis. Agora, eu queria entrar agora no mundo. A gente vai conversar muito mais, porque lá em dia 11 e 12 de agosto vai ter uma cobertura completa da feira, vai ter um host de vocês lá cobrindo, né, e contando tudo que vai estar rolando. A gente vai filmar lá também, vai fazer um monte de material bacana. Eu tenho um convite para você, sonhador e sonhadora. No expoempreendedor.com.br você vai conseguir comprar um ingresso, você vai colocar lá o cupom EMPREENDACAST. Comprou um ingresso, ganhou outro para levar alguém colado contigo para a feira ou para esses painéis e essas conversas que vão rolar lá. Então aproveita, isso é único, exclusivo, divulgue para todos os seus amigos empreendedores que estão precisando daquele empurrão e conhecer um evento que realmente foi construído, né, e instituído por uma família de empreendedores. Então fica ligado, usa lá o cupom EMPREENDACAST. Em seguida eu quero contar para vocês assim, para quem que eu pergunto aqui, o que vai ter lá de painel, o que tá me esperando lá dia 11, dia 12 de agosto? Quem consegue responder essa com mais propriedade aí dos nomes e o que tiver rolando? Pode falar com o Rafa. Não, então vai, Rafa. Isso é bom. Primeiro, uma infinidade de empresas, expositores de todos os segmentos, você vai encontrar lá. E aí a gente tem também uma programação com nomes assim muito grandes desse ecossistema de empreendedorismo, marketing, vendas. Então a gente do marketing digital também, você como um cara que está envolvido nesse lance do marketing digital, está trazendo bastante isso para essa feira. Também. É meio que tudo muito... uma coisa agrega a outra. Então, o que a gente quer é levar conhecimentos diferentes para que esse empreendedor ele consiga ter contato com universos diferentes. Com esses universos, esses conteúdos, e aí ele consiga formar uma opinião, formar uma ideia do que
muitos têm já a ideia do que no que eles vão empreender, mas muitos ainda estão fomentando. Incipientes, né? Estão criando essa ideia. Então, a gente meio que dá uma pincelada de tudo para que ele entenda um pouco de cada coisa. E o empreendedor, ele precisa entender pelo menos um pouco de muito. Sim. Né? Esse é o cerne. É o generalista. Empreendedor é generalista, né? E aí depois ele encontra o nicho dele e aí ele vai se especializar cada vez mais nesse nicho. Mas a gente tenta trazer conteúdos diferentes e fazer com que ele se capacite nessa... Tô sabendo que tem um programa de TV famoso lá, que vai fazer aberturas lá no evento da nova temporada. Vai. A gente tem uma parceria. Parceria. A gente tem a parceria com a Sony. Então, a gente vai fazer o painel Shark Tank lá. Legal. Segundo ano. Já. Parceria com eles é bem legal. Então tem tubarões lá nesse aquário. Vai ter os tubarões. A gente vai... Ainda não vamos divulgar os nomes de quem vai ser. Né? Tá. Em breve. Acompanhe nas redes, @ExpoEmpreendedor. É que o Shark, ele tá mudando o elenco. Eu já soube que o Caíto vai sair. Sim. Eu li outro dia, mas provavelmente eles vão fazer Entendi. uma mudança de elenco. Então, lá vamos perder o Caíto doidão do... Poxa. E ele é um cara sensacional. Ele é maluco. Ele é o louco que eu queria ser amigo, né, cara? É isso mesmo. Aquele que você chega assim, a mãe fala, esse menino é maluco, mas anda com ele que vai dar bom. Não, ele é sensacional. Então, a gente vai ter... Para falar do Shark Tank, a gente tem lá previews exclusivos... imagens, né? Imagens inéditas do programa. E aí a seleção já vai ter sido feita lá. Lá já é divulgação da temporada, não é captação de participantes. Não, porque o programa ele é feito antecipadamente para a próxima temporada. Então, eles já estão gravando, eles têm toda uma estrutura. O que a gente faz lá é justamente fazer essa primeira apresentação para o mercado, do que as pessoas vão ver na próxima temporada e ter o contato com os Sharks nesse bate-papo. Então, perguntas e respostas. Isso, e também curiosidades. Quais as tendências, o que vai ter na próxima edição. Então, eu separei outros nomes aqui. Tá. Confirma para mim, Carlos Wizard. Vai estar lá. Multiempreendedor, né? Pizza Hut, Bob's, Mundo Verde, Popeyes, KFC, Topper, deve ter mais alguns aí. Se eu errei algum ou não, mas é o que eu tive de lembrança aqui desse bilionário empreendedor, né? Ricardo Eletro, maluco também esse, hein? Esse é doido. Esse é. Marcos Paulo e Gilberto Augusto, que é um professor de neurociência. Ele é considerado top 1. Top 1 de neurociência. Ele vai ter painel lá. Neuromarketing. Sim. Neuromarketing. E para assistir o Gilberto, eu tenho que pagar o ingresso ou na Feira Livre ele tem painel disso? Como é que vai funcionar o gratuito e o pago? Então, o gratuito você vai ter acesso à feira. A feira. Isso. Fazer negócio e apertar a mão, network. Isso. E os auditórios, os palcos, né? A gente vai ter 2 palcos simultâneos, com programações simultâneas. Então, enquanto um tem um tema, o outro vai ter outro tema. Então, a gente está... Da mesma magnitude ali distribuído. Sim. E você pode optar pelo que te mais agrada, né? Então... para você ter acesso às palestras, você compra o passaporte, mas também não é nada muito difícil. A gente está fazendo aqui uma promoção. R$497 você paga se você for um Hellis Mortal. Você está comprando conhecimento. Pô. Se você é EmpreendaCast, usa lá o cupom, você compra um, ganha outro e vai frequentar as palestras lá para encontrar o professor Gilberto, Renner Silva. Renner ele ganhou o prêmio aí do melhor palestrante do Brasil. Muito bem. Ele também é um estudioso do neuromarketing. É uma vertente hoje que é muito importante. Você ter
você entender o psicológico, sempre foi importante, mas o psicológico Sim. e conseguir atrair a atenção da Comportamento de compra, Comportamento. comportamento de cancelamento, Isso. né? Comportamento de... Hoje a gente tem aí o sucesso do cliente, user experience, customer experience, tanto experience, mas tem que olhar Você os perguntou comportamentos, de né? a gente vai marketing na internet. Por exemplo, o Marcos Paulo é o maior lançador de produtos digitais do Brasil. Ele é sócio do Pablo Marçal, que é um empresário também. Multi-empresário também. O ano passado. Ele é o maior lançador, ele é o maior especialista de marketing e de lançamento do Brasil. Que legal. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Ele é top, mas assim... Disparado. Altíssimo nível. 11 e 12 de agosto, feira para todo mundo fazer negócio, diversos painéis espalhados, os Sharks também ali, Carlos Wizard, Ricardo Eletro, Marcos Paulo, Gilberto Augusto, Renner Silva e uma turma imensa aqui no expoempreendedor.com.br, você pode consultar, @expoempreendedor. Esses caras estão aí montando, correndo, os irmãos aqui de mão dada, né? Irmãos à Obra, você gosta então, né? Que é o programa animal, né? Você que fez arquitetura, muito bom, por sinal. Eles estão aqui ralando para deixar esse evento de pé. Quem ligar lá para Jéssica, quiser fazer negócio para expor, dá pra gente ter noção de valores, a partir de quanto eu consigo expor, ou é melhor conversar com a Jéssica? Como que tá isso? Putz, aí a gente tem espaço de tudo quanto é... Tamanho, tá bom. A Jéssica arruma uma coisa boa lá. Mas voltando àquela questão, você consegue participar com um stand ali de 2 metros, 4 metros. A gente facilita. O nosso objetivo é fazer com que aliar a intenção com a facilidade. Perfeito. Então, se você tem a intenção de ser um expositor, não vamos ser nós que vamos te impedir. A gente só vai facilitar a sua vida. Perfeito. Então, 2, 3 metros, investimento. Conversa lá com a Jéssica, fala que você veio pelo EmpreendaCast para ver se você consegue lá uma negociação bacana e entrar para dentro desse projeto, desse evento. Acho muito importante. Queria agradecer assim os irmãos, ao seu Rubens, que mesmo lá do céu deve estar vibrando com tudo que vocês estão construindo. Dona Jurema, que ela vai estar por lá? Eu consigo pegar um pouquinho da Jurema para conversar com ela? O que os filhos estão aprontando? Você pega ela lá. Tá bom. Então, Dona Jurema também, um beijo imenso. Você deve estar assistindo... Você pega ela lá, ficou meio mal. Não, eu pego para entrevistar a Dona Jurema. Parabéns pelos filhos, por toda a construção como co-founder e founder direto dessa família. A gente sabe o quanto é difícil nesse país, cheio de dificuldades, né, criar uma família, criar um legado, construir isso e perpetuar, vocês empregando pessoas também, isso é muito importante. Então, Dona Jurema, eu vou roubar um pouquinho do seu tempo lá no evento para a gente conversar também dos bastidores da Minds e de toda a construção que eu também ouvi falar aqui do seu Rubens, né, como empreendedor. Agora, @expoempreendedor, todas as redes, a partir de 497 você compra, coloca o cupom EmpreendaCast, vai levar mais uma pessoa, compra um, ganha outro. E eu queria finalizar essa conversa pedindo para vocês assim, se eu abrir minha mochila e pedir uma dica para você, Rubens, o que você me dá de dica ali do seu dia a dia? Entre todas as reuniões que você tem hoje, nessa segunda-feira bem preenchida, aqui da Vila Romana, que a gente fica próximo um do outro, né? O que você me deixa de dica aí para eu colocar na minha mochila? Putz, a dica é não parar nunca. O empreendedor, ele sofre, igual que a gente estava falando, né? Ele sofre por natureza, de ansiedade, de tudo isso. É um par de tênis extra, um par de sapato extra. Compra um ASICS, né? Porque não pode parar, né? Não dá. Não tem espaço para você parar, para você duvidar. Muitas vezes você mesmo se duvida, se sabota, né? Na sua cabeça. Então, acho que uma dica aí é não se sabote. Muito bem. Vai e faz. Se joga. Se joga, não importa. Muito não bem. se sabote. Não se sabote. E você, Rafa, o que você deixa? Olha, eu sigo um pouco nessa linha também e eu acho que conteúdo
conteúdo e exemplos. Eu acho que a melhor forma de você incorporar alguma coisa no teu ser é através de exemplos. Então, sempre transforma aquele ensinamento qualquer, aquele conteúdo num exemplo. Faz essa reflexão, esse exercício, transforma isso num exemplo que você vai conseguir, muitas vezes, lembrar cada vez mais dessas oportunidades, dessas situações, e conseguir aplicar na sua vida. Seja você um colaborador de uma empresa, seja você um empreendedor. Você vai conseguir transformar esse conteúdo em replicar prática. E compartilhar, que eu falo, né? Porque uma vez também que você pegou o ensinamento, cuspiu ele da sua forma, que você compartilhe para outros também, né? Eu acho muito legal esse lance do doa-doa, né? Do ajuda-ajuda, e você vai colocando. Que uma feira dessa tem para praticar isso demais, né? Não tem conteúdo ruim, não tem conhecimento ruim. A gente sabe que mesmo é sempre uma dualidade. Para você fazer sucesso, você precisa conhecer o fracasso. Para você conhecer um conteúdo bom, muitas vezes você tem que ter contato com conteúdo mais ou menos. Então, tudo é válido. Qualquer tipo de conhecimento, ensinamento, dica, você tem que incorporar. Claro, você não vai incorporar tudo. Sim. Mas você vai filtrar e entregar da forma que serve para ti, né? Tá vendo aí a razão aí? Eu falei assim, não, tanto faz, se joga para dentro. Aí o operacional falando, pegar exemplos. Mas eu acho que é legal. Isso que a gente se complementa. É legal, não tinha forma melhor de terminar esse papo dizendo da complementariedade de sócio. Porque se fosse os dois, né, operacionais, sim, cartesianos, né? Esse que fez exatas. E você... A arquitetura é considerado uma faculdade de humanas, mais ou não? Também é um pouco de exatas, né? Arquitetura. Também, tem bastante. Mas depende da faculdade. Depende da faculdade, né? Entendi. Mas é legal as pessoas entenderem a complementariedade da coisa, assim como é no casamento, em tudo que a gente faz, né? Muito bom conhecer vocês. expoempreendedor.com.br, @expoempreendedor. Quer expor, quer colocar sua empresa, tem lá uma parte bem dedicada para as startups. Você pode ter lá uma proximidade. Se você se julga uma empresa tradicional, não startup, também tem espaço para você. Se você quer 2 metros, 3 metros, independente do tamanho que você quer para o seu espaço, o seu sonho cabe lá dentro. Sim, não até importa o tamanho 100, dele. 200 metros. É isso aí. Desde 2 até 200. Muito bem. Vai ter podcast lá dentro, você vai conseguir encontrar o EmpreendaCast, vai ter esses caras cruzando por lá, vai ter uma foto lá com a dona Jurema, que eu vou fazer todo mundo tirar foto com ela para guardar lá para todas as feiras. Vamos criar uma tradição agora, que todo mundo tem que conquistar a sua foto com a dona Jurema, tá bom? E agradecer, Rubens, Rafa, parabéns. Não, obrigado a gente. Pela construção e por estar ajudando a fomentar algo que, de fato, eu acredito que pode mudar esse país. Pela mão dos caras que estão lá na política, acho bem difícil. Acho bem distante. Quem vai mudar somos nós, seres humanos, empreendedores, empreendedoras, que geram, de alguma forma, abundância para todo mundo se dar bem. Já de antemão aqui, EmpreendaCast vai estar lá como parceiro oficial. Aê, boa. Aí sim. Vai ser somos parceiros oficiais agora, muito fornecedor bem. Oficial. Você vai... já não dá para dar para trás já. Agora, não, já era. Agora tá formalizado. Já tá formalizado. Tá formalizado para mais de 100 mil ouvintes. Tomara que esse episódio bombe para a gente conseguir converter bastante ingressos e a gente se encontrar lá numa grande festa do EmpreendaCast. E só para deixar bem formalizado aqui, parabéns pela estrutura, parabéns pelo trabalho que você também está fazendo. Ser empreendedor, eu sei, o Ben sabe, a gente sabe, e você também sabe. Ralar todo dia. É isso aí. Então, cara, parabéns mesmo. Obrigado. E esse conteúdo que você leva para as pessoas, todos esses empreendedores que você teve contato todos esses anos, é fundamental para a gente junto
formar uma geração de empreendedores novos, reciclar. Então, a gente está junto nessa. Perfeito. Tem tudo a ver, cara, com o EmpreendaCast. Eu encontrei o evento de vocês nas minhas buscas intensas, né? Eu falei, cara, o que vai acontecer nesse mundo? Não, graças a Deus parar de falar novo normal, pós-pandemia, sei lá o quê. Mas eu falei assim, cara, agora que eu vou voltar a ver gente, abraçar e apertar a mão, deixa eu ver o que tem aqui na minha grade que eu preciso colocar. A princípio, como um admirador que compraria o ingresso, estaria ali como congressista. Sim. Agora, que bom, né, que a parceria foi fechada e a gente vai estar lá como parceiros. Mas eu recomendo que você que ouviu esse episódio, se você está lá empreendendo com seu irmão, se você tem um pai baita empreendedor, talvez você está no regime CLT, nunca se achou dentro daquilo, eu costumo dizer que não existe empreendedor, não existe, na verdade, quem nasceu para ser ou não ser. Na verdade, tem que arregaçar as mangas e se enfiar. Entrar numa feira como essa é ponto crucial para, de repente, você despertar. E também trabalhar no CLT, no serviço público, etc. Tá tudo bem também, cada um tem a sua escolha, o seu modo. E ótimo, que bom que todo mundo consiga gerar receita e dinheiro para suas famílias. Eu vejo vocês nesse episódio comentando aqui, se você veio pela rede dos meninos aqui, segue o nosso canal, muito novo no YouTube, mas firme e forte lá nas plataformas de podcast. Todos os dados e comentários, inclusive o link para você comprar o ingresso com o cupom EmpreendaCast vai estar aqui na descrição. E peço para vocês darem um tchau para a galera ali. Até a próxima. Obrigado pela paciência de ouvir a gente um pouquinho. E tá todo mundo convidado para participar da Expo Empreendedor 2023, 11 e 12 de agosto, Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. E tamo junto e... Agora, bora pra cima, bora empreender, bora fazer o futuro da nação aí cada vez mais forte. É isso aí. A gente se encontra lá 2023, 11 e 12 de agosto, 2024, 25, 26 e com certeza uma das maiores feiras que já existiu nesse país, nessa cidade. Até a próxima e tchau! Muito